Olá, meu nome é Carlos Johnson. Eu vou fazer uns vídeos referente ao livro do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. É um livro que, de certa forma, ele é como uma Bíblia. Ele faz referência à Bíblia. Ele tem uma interpretação da Bíblia aqui. O Nietzsche ele era um sujeito que ele questionava muito a moral, e nós estamos em épocas que a moral assim não está muito estável, momentos de guerras, então talvez seja oportuno falar sobre isso. Eu tenho uma formação em filosofia e fui professor, mas eu não vou entrar nos méritos acadêmicos, do tipo, eu vou lendo o livro e vou fazendo uma interpretação e comentando. Por que eu preciso disso? Porque se você só lê o livro, você não tem um ganho. É melhor você fazer uns comentários sobre o que você está lendo, porque daí você reflete. Muitas vezes eu estou refletindo, não porque eu estou querendo passar para vocês, e sim porque eu estou aprendendo. É um livro que é difícil de se ler, é muito truncado, mas o conhecimento que ele passa é de um dos homens mais inteligentes que existiu. Mais inteligente. Bom, eu tenho alguns motivos para estar fazendo vídeos. É que eu estou setando equipamentos. Eu faço filmes e às vezes eu passo um tempo sem fazer filmes, e daí o equipamento fica meio, né, e você perde um pouco a prática, e daí você não descobre novas coisas que estão acontecendo nos programas de edição. Então eu acho que se eu fizer os vídeos, porque é um livro que vai demorar para se comentar ele, eu vou fazer em episódios, não vou fazer, não dá para você comentar numa vez só esse livro. Tem muita coisa nele. Ele é acompanhado, ele sofreu influência do Schopenhauer, que tinha uma tendência oriental, de filosofia oriental. Ele comenta muito o Zoroastro. É o cara que se chama Zaratustra. É um nome difícil, Zaratustra. É o Zoroastro, é um persa, lá do tempo dos gregos, da filosofia grega, daquelas contribuições da Grécia, de democracia, história, medicina, aquela influência toda, é a mesma época dele. Não era só a Grécia que era um potencial naquela época, a Pérsia também era. A Pérsia de Persépolis, aqueles jardins suspensos da Babilônia, aquelas construções muito grandes na Pérsia, que o pessoal ficava andando pelas estradas, as primeiras estradas, né? Então a Pérsia era uma referência, tanto é que a ideia de paraíso, né, vai sair muito disso. Tudo bem que vem do Platão, algumas coisas do tipo. É a ocidentalização. A gente tem a ocidentalização em cima disso. Então esse Zoroastro era um profeta. Ele ficava andando pela Pérsia, e daí ele que introduziu a questão do bem e do mal. A gente tem essa coisa do bem e do mal, né? Você é um cara de bem, você segue as leis, as regras. E leis é o quê? A justiça. A justiça é o quê? É o poder político. Então, a política e a religiosidade se misturam. Elas são uma coisa só. Se você é uma pessoa que segue regras, você está seguindo leis. E as leis vieram lá, das tábuas, por exemplo. Então, esses profetas,
né? Os filósofos, né? Então tiveram uma contribuição muito fundamental nisso. Eu vou fazer esses comentários dentro de uma linha que não é rígida, diante do que eu observo e que eu vejo da nossa realidade, porque é um livro que ele é uma Bíblia para você, do homem moderno, como você viver nesse mundo, quais são as minúcias, né, que faz com que a gente tenha uma vida de qualidade. A filosofia proporciona isso, uma racionalização do que, como você vê o mundo, né? Por isso o livro é tão importante, porque veio do Nietzsche, e o Nietzsche era o sujeito que a gente tem que saber que existe. Você não pode ficar na ignorância. A gente está no mundo. Ele contestava muito a questão da moral, né? A moral religiosa, que é a moral cristã, que é a ocidentalização, junto com as regras gregas, né? Porque tudo que foi feito nos gregos foi em função da religiosidade deles, da época, os mitos. Os mitos eram religiões, os deuses gregos. Então a gente tem muito presente isso, muito presente os deuses gregos e os deuses da Bíblia. E aqui tem muito da Bíblia, uma interpretação da Bíblia aqui, uma contestação muitas vezes, mas essa contestação ele vê pelo lado humano. Como é que o homem foi se enquadrando dentro de um aspecto de resignação? Ele tem muita influência do Kant, e ele contesta o Kant, né? Porque o Kant, eu vou falar sobre isso no próximo. O Kant ele faz o seguinte, ele coloca que a gente tem deveres e direitos, mas o que a gente tem mais é deveres. Não direitos, tá certo? E o Nietzsche ele vai falar sobre isso aqui. Deixa eu anotei as coisinhas aqui pra gente. Bom, eu vou marcar melhor essas coisas aqui, porque eu acho que eu ainda não peguei a prática para poder passar isso aqui com mais... ele fala aqui que a maior ventura é dar do que receber. Por que ele fala isso? Porque na Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz assim, é a maior ventura receber. Confundi. Na Bíblia diz, a maior ventura é dar do que receber. Na Bíblia. Você é um resignado. Os impostos, você paga impostos, mas daí os teus direitos, como é que fica? Certo? Isso é religião. E daí o Nietzsche já vai pelo lado seguinte, a maior ventura é receber do que dar. Então você tem mais direitos do que você tem que pagar por aquilo. Certo? Bom, eu vou entrar nesse item na próxima, porque senão fica muito grande o vídeo e daí para editar, para você renderizar é mais difícil. Eu vou estar sempre fazendo, conforme as minhas leituras, o comentário pertinente do que eu li. Beleza? Abraço a todos e tá aí. Comente se quiser, tá? Dá um like se quiser, embora esse vídeo é mais para minha prática e talvez nem seja tão visto assim, porque a filosofia nem é tão bem vista no Brasil. Abraço, até mais.